Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Números racionais, né, representados pela letra Q. Número racional é todo número que tem representação decimal finita ou infinita e periódica. Na verdade, assim, número racional, tá? É todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? Todo número que pode ser escrito em forma de fração é um número racional, tá? E aí, todo número racional, né? Ele tem representação decimal finita ou infinita e periódica. Show? Então, alguns exemplos, né? Representação decimal finita. 3 décimos, se eu pegar 3 e dividir por 10, 0,3, né? Quer dizer, eu estou passando da representação de forma de fração para a forma decimal, tá? E aí eu tenho uma decimal finita, uma decimal exata, tá? 3 dividido por 10, 0,3, tá? 3 dividido por 4, 0,75, né? Quer dizer, 3 quartos ou 0,75. Estamos falando de números racionais, tá? Isso aqui é uma decimal finita, uma decimal exata, uma decimal finita. Show? 54 sobre 25, né? 2,16. Se a gente pega 54 e dividir por 25, tá, o resultado vai ser 2,16. É uma decimal exata, tá? É uma decimal finita, que tem fim, tá? Agora, veja bem. Representação decimal infinita e periódica, né? 5 nonos. Se a gente pegar 5 e dividir por 9, o meu resultado vai ser 0,5555, tá? Nós vamos chamar esse número que se repete, tá, de dízima periódica, tá? Periódica porque tem um período aqui que se repete, tá? O 5 aqui está se repetindo infinitamente, tá? Então, é uma decimal infinita e periódica, tá? É uma dízima periódica. Show? 1/3, né? Se a gente pega 1 e dividir por 3, 0,3333, tá? É uma dízima periódica infinita, tá? Esse 3 ele vai se repetir infinitamente, tá? 45 dividido por 33, 13,63, 63, 63, tá? O 63 aqui é a nossa dízima, tá? Periódica, tá? É o número que vai se repetir infinitamente. Show? O conjunto dos números racionais pode ser assim representado. Q, né, a representação, né, a letra Q representa o conjunto dos números racionais, tá? Então, isso vai ser igual, veja bem, do zero para a esquerda, né? Menos 1, menos 3 sobre 2, menos 3, tá? Do zero para a direita, né? 5 nonos, mais 3 sobre 2. Agora, observa uma coisa. Entre o menos 1 e o zero, tá vendo esses pontinhos? Significa que eu tenho uma quantidade infinita de números aqui, tá? Entre o menos 1 e o zero, eu tenho uma quantidade infinita. Como eu posso trabalhar com números, com frações, né? Quer dizer, com decimais, né? Quer dizer, eu posso ter aqui o 0,5, o menos, né? Menos 0,5, menos 0, não sei, 55, menos 0,555, enfim. Então, esses pontinhos aqui, tá, eles significam que entre um número e outro, eu tenho uma quantidade infinita, tá, de números, ok? Então, assim, a melhor maneira de representar o conjunto dos números racionais é assim, ó. O conjunto dos racionais, né? A sobre B, tá? Tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B também pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero, tá vendo? Z asterístico, tá? Então, assim, o que é o conjunto dos números racionais, tá? Todo número que pode ser escrito em forma de fração, tá? O meu B não pode ser zero, tá? Não existe divisão por zero, tá? E aí o que acontece, né? O A pertence ao conjunto dos números inteiros e o B pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, toda divisão, toda fração, tá? Formada por números inteiros, tá? O meu B diferente de zero, isso é importante, tá? Eu vou ter um número racional, tá?
tá? Então, toda fração, todo número que pode ser escrito em forma de fração, é um número racional. Show? Então, aí veja bem, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, né, divisor diferente de zero, né, são sempre possíveis no conjunto dos números racionais. Nós vimos lá no conjunto dos números inteiros, né, que algumas divisões não são possíveis, né? Quando a divisão não é exata, né, ela não pertence ao conjunto dos números inteiros. No caso dos racionais, qualquer divisão, tá, é possível nesse conjunto, tá? Por quê? Porque eu posso ter uma dízima periódica, eu posso ter uma decimal, né, exata, finita, e eu posso ter uma decimal, né, infinita, né, uma dízima, né, periódica infinita, tá? Então, toda divisão não exata, tá, ela também é possível, né, no conjunto dos números racionais, ok? Bom, assim, se A e B são números racionais, temos, né, A mais B pertence aos racionais, quer dizer, a operação de adição, ela é possível no conjunto dos números racionais, tá? A menos B pertence aos racionais. A operação de subtração, tá? Ela é possível no conjunto dos números racionais, qualquer subtração, tá? A vezes B, a operação de multiplicação, ela pertence aos racionais, quer dizer, ela é possível no conjunto dos números racionais, qualquer multiplicação, tá? E A dividido por B, quer dizer, a operação de divisão, ela é possível no conjunto dos números racionais. Ela pertence ao conjunto dos números racionais, qualquer que seja a divisão, tá certo? Subconjuntos especiais de quê, né? Do conjunto dos números racionais. Esse Q significa conjunto dos números racionais, ok? Então, o Q com asterisco, né? Conjunto dos números racionais não nulos. O que que isso significa? É todo o conjunto dos números racionais sem o zero, tá? X pertence ao conjunto dos números racionais, tal que x é diferente de zero. X, quem é x, né? São os elementos do conjunto, tá? Dos números racionais, tá? X é um elemento, tá? Do conjunto dos números racionais. Agora, x não pode ser zero. Por quê? Porque aqui, ó, tá? O Q com asterisco significa que é todo o conjunto dos números racionais sem o zero, tá? O que mais, tá? Conjunto dos números racionais não negativos. O que que isso significa? É todo o conjunto dos números racionais maiores ou iguais a zero, tá? X pertence aos racionais, tal que x é maior ou igual a zero. Então, todos os elementos, todos os números, tá? Maiores ou iguais a zero, tá? Vão pertencer a esse conjunto, a esse subconjunto, beleza? Quem menos? Conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, são todos os elementos, todos os números, tá, que pertencem ao conjunto dos números racionais menores ou iguais a zero. Tá? X pertence aos racionais, tal que x é menor ou igual a zero. Todos os números menores ou igual a zero vão pertencer a esse subconjunto, tá? Q menos, ok? Q asterístico mais é o conjunto dos números racionais positivos. São só os positivos, sem o zero, tá? X pertence aos racionais, tal que x é maior do que zero, tá? X aqui não é maior ou igual a zero, x é maior do que zero. Então, todos os números maiores do que zero, tá, vão pertencer a esse subconjunto Q asterístico mais, tá? E o Q asterístico menos, né? Vai ser o conjunto dos números racionais negativos. Quer dizer, vão ser todos os números menores do que zero. Tá? Não vai ser menor ou igual a zero, vai ser menor do que zero. Tá? X pertence aos racionais, tal que x é menor do que zero. Todos os números menores do que zero, tá, vão pertencer a esse subconjunto Q asterístico menos. Show? Representação decimal dos números racionais. Então, os números racionais podem ser representados na forma fracionária ou decimal, né? Então, eu tanto posso ter um número racional na forma de fração ou na forma de decimal, tá? Número decimal, tá? Bom,
Em calculadoras e nos computadores, trabalhamos com os números racionais na forma decimal. A calculadora, ela não deixa resto, não é? Então, e ela também ela não representa em forma de fração. Tanto a calculadora quanto os computadores, a representação vai ser sempre o quê? Vai ser sempre um número decimal. Vai ser sempre, ou vai ser um número inteiro, ou vai ser um número com vírgula. Nunca vai ser uma fração, tá, né? A calculadora não tem, ela não representa em forma de fração. Ela representa em forma de decimal. Show? Então, para transformarmos um número racional da forma fracionária para a forma decimal, devemos dividir o numerador pelo denominador. Então, por exemplo, tá? Para eu transformar essa fração 4 quintos, tá, num número decimal, o que eu faço? Eu pego 4 e divido por 5. 4 dividido por 5 vai dar 0,8, tá? É um decimal exato, tá? Então, essa é a representação em forma de fração. Eu posso ter um número, eu posso representar um número racional assim, em forma de fração, e eu posso representá-lo assim, em forma de número decimal, ok? Outros exemplos, né? 7 sobre 10, isso é igual a 0,7, né? Quer dizer, 7 dividido por 10, 0,7, tá? É um decimal exato, tá? Por que eu estou dizendo decimal exato? Porque eu não tenho uma dízima periódica, tá? Eu tenho aqui um decimal exato, tá? Como é que a gente faz essa divisão, né? Sem uma calculadora, né? Então, eu faço assim, ó, 7 dividido por 10, né? Não dá para dividir 7 por 10. O que eu faço? Eu coloco um zero, tá aqui do lado do 7, e coloco um zero, vírgula aqui embaixo, ó, tá vendo? Então fica assim, ó, 70 dividido por 10. Só que eu já começo com 0,7, tá? Ou, já começo com 0, tá? Não dá para dividir 7 por 10. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui do lado do 7 e vou colocar um 0, aqui embaixo, tá? Então, como é que eu faço, né? Aí vai dar 7, né? 7 vezes 10, 70, resta o zero, ok? Então, 0,7 é o quê? É a divisão de 7 por 10. 7 dividido por 10, 0,7, ok? 22 dividido por 8, isso vai dar 2,75, também um decimal exato. Por que é um decimal exato? Porque não é uma dízima periódica, não tem um número que se repete aqui infinitamente, tá? Então, é uma decimal exata, tá? Como é que a gente faz essa divisão? 22 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 22, 6, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar um zero aqui do lado do 6 e vou colocar uma vírgula do lado do 2 aqui, ó, tá vendo? Sim, 2 vezes 8, 16. 16 para 22, 6, né? 6 não dá para dividir por 8. Vou colocar um zero aqui, vírgula, tá? Aí vai dar 7. 7 vezes 8 é 56. 56 para chegar a 60, 4. Vou colocar um zero aqui e vou continuar dividindo, tá? Vai dar 5. 5 vezes 8, 40, para chegar a 40, zero. E aí, tá? Temos aqui uma decimal exata. Então, 22 dividido por 8, tá? Eu tanto posso representar, né, em forma de fração, como eu posso representar na forma decimal. Estamos falando de números racionais, ok? Então, essa divisão, eu posso fazer isso na calculadora? Lógico que eu posso fazer na calculadora, né? Eu estou mostrando aqui sem a calculadora como é que a gente faz, tá? Por exemplo, aqui, ó, 7 terços, né? Isso vai dar 2,3333, tá vendo? É uma dízima periódica. Não é uma decimal exata. Esse 3 ele vai se repetir infinitamente. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, 7 dividido por 3, vai dar 2, né? 2 vezes 3, 6. 6 para chegar a 7, 1. Vou botar um zero, vírgula. Olha lá, ó, tá vendo? Aí vai dar 3, né? 3 vezes 3, 9. Para chegar a 10, 1. Vou botar um zero, 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar a 10, 1. Vou botar um 3. 3 vezes... Sabe, quer dizer, eu vou ficar aqui fazendo essa divisão infinitamente. Isso aqui não acaba nunca, tá? Isso aqui é uma dízima periódica infinita, ok? Também não existe dízima periódica finita, tá? Estou falando de dízima periódica infinita, né? Assim, só para dar uma ênfase aqui, tá bom? Vamos lá.
Observações. Primeira observação. Chamamos dízima periódica os números formados por infinitos algarismos que se repetem periodicamente. Por exemplo, 4 sobre 33, né? 4 dividido por 33, tá? Ou 4 33avos, tá? É uma fração, tá? Se eu pegar 4 e dividir por 33, eu vou encontrar a seguinte situação: 0,12, 12, 12, tá? O 12 aqui é uma dízima periódica. O 12 é um número que se repete infinitamente. Eu posso representar uma dízima periódica assim, ó, tá? Eu coloco uma barrinha em cima do número que se repete, tá? Então, 0,12 com a barrinha em cima, o 12 é um número que se repete infinitamente, é uma dízima periódica, tá? 29 dividido por 30, 0,32222, tá? O 2 só está se repetindo, tá vendo? Infinitamente. O 2 é a nossa dízima periódica, tá? Então, eu posso representar como 0,32, coloco uma barrinha em cima do 2, o que isso significa? Que o 2 está se repetindo infinitamente, ok? Da mesma forma, ó, 13 dividido por 18, 13 sobre 18, tá? Isso vai dar 0,72222. O 2 está se repetindo infinitamente. Então, eu posso representar esse número assim, ó, 0,72 com uma barrinha em cima do 2, tá? O que isso significa? Que esse 2 está se repetindo infinitamente. É uma dízima periódica. O 2 aqui também é uma dízima periódica. Show? Segunda observação. Denominamos parte não periódica o termo situado entre a vírgula e o período. Quer dizer, se depois da vírgula eu tenho um número que não se repete, tá? Então, essa é a parte não periódica, tá? Excluímos, portanto, da parte não periódica o inteiro, quer dizer, esse número inteiro. Por exemplo, os números decimais 2,3333 e 0,121212 são dízimas periódicas simples, uma vez que o período apresenta-se logo após a vírgula. Quer dizer, logo depois da minha vírgula, eu já tenho um número se repetindo, tá vendo? Logo depois da minha vírgula, eu tenho aqui, ó, 12, 12, eu tenho um número se repetindo, tá? Agora, veja bem, observe. Na dízima 2,333, o período 3 posiciona-se logo após a vírgula, tá? Então, se logo depois da vírgula os meus números se repetem, tá? Eu já começo com o período se repetindo, tá? Eu vou dizer que eu tenho aqui que é uma dízima periódica simples, tá? São dízimas periódicas simples. Por quê? Porque logo depois da vírgula, os números já se repetem, ok? O período já se repete logo depois da vírgula. Então, denominamos parte não periódica o termo situado entre a vírgula e o período, tá? E esse número que vem depois da vírgula, quer dizer, se logo depois da vírgula os meus números se repetem, eu tenho uma dízima periódica simples, ok? Terceira observação. O número decimal 0,32222 é uma dízima periódica composta. Olha só. Uma vez que entre o período e a vírgula existe uma parte não periódica, ou seja, depois da vírgula eu tenho um número que não se repete. Eu tenho um 3 aqui, ó. Depois do 3 é que eu tenho um número que se repete. Então, veja bem, só para fixar, porque isso é importante, tá? Se logo depois da vírgula os meus números se repetem, eu tenho uma dízima periódica simples. Agora, se logo depois da vírgula eu tenho um ou mais números que não se repetem, eu vou ter uma dízima periódica composta, ok? Uma vez que entre o período e a vírgula existe uma parte não periódica. Tem um número aqui que não se repete, tá? Nessa dízima, o número 3, situado entre a vírgula e o período, né, entre os números que se repetem, corresponde à parte não periódica, ok? Bom, outros exemplos de dízimas periódicas compostas, tá? 3,12
5, 5, 5, 5, tá? Então, a parte inteira, o 3. A parte periódica, a parte não periódica, igual a 12 e período igual a 5. Quer dizer, eu tenho uma parte aqui que não se repete, que é o 12, e tem uma parte que se repete, que é o 5. Então, o 3 aqui é o número inteiro, é a parte inteira, tá? O 12 aqui é a parte não periódica e o 5 é a parte periódica. Nós temos aqui uma dízima periódica composta, tá? Uma dízima periódica composta. Por quê? Porque depois da vírgula eu tenho um número que não se repete, que nesse caso aqui é o 12, tá? 1,7863333, tá? Então, parte inteira igual a 1. O 1 é a parte inteira. Parte não periódica é igual a 786. Aqui, ó, 786 é o número que não se repete. E período igual a 3, tá? Então, depois da vírgula, eu tenho um número 786 que não se repete. E depois eu tenho aqui um 3 que se repete infinitamente. Então, nesse caso aqui, nós temos uma dízima periódica composta. Por quê? Porque logo depois da vírgula eu tenho um número que não se repete. Quando logo depois da vírgula eu tenho um número que se repete, eu tenho uma dízima periódica simples. Se depois da minha vírgula eu tenho um número que não se repete, eu tenho uma dízima periódica composta, ok? Exercício resolvido. Classifique em decimal exato, DE, DE de decimal exato, ou dízima periódica, DP, dízima periódica, tá? Os seguintes decimais. 2,7, DE é uma decimal exata, tá? Por que é uma decimal exata? Porque não tem um número se repetindo infinitamente, tá? É uma decimal finita ou decimal exata, tá? 0,3333, tá? É uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples. Por quê? Porque logo depois da vírgula eu tenho um número que se repete. Então, é uma dízima periódica e simples, tá? Menos 2,125, tá? É uma decimal exata. Por quê? Porque eu não tenho um número se repetindo infinitamente. Então, é uma decimal exata, tá? Menos 3,47777, tá? É uma dízima periódica. Por quê? Porque o 7 está se repetindo infinitamente. Menos 0,05 é uma decimal exata. Menos 0,323232 é uma dízima periódica. Tem um número que se repete infinitamente, ok? Então, decimal exato, dízima periódica. Decimal exato, dízima periódica. Decimal exato, dízima periódica. Show? Uma questão 2 aqui, né? Dê a representação decimal dos seguintes números racionais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 6 e dividir por 5, tá? Quando eu faço 6 dividido por 5, eu encontro 1,2. É uma decimal exata, tá? 7 dividido por 3, isso vai dar 2,3333. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque logo depois da vírgula eu tenho um número que se repete infinitamente, tá? 43 dividido por 10, 4,3. É uma decimal exata, tá? 157 dividido por 100, 1,57. É uma decimal exata. Show? O que nós estamos fazendo? Nós estamos passando da forma de fração para a forma decimal, tá? Eu faço o numerador dividido por denominador. 6 dividido por 5, 7 dividido por 3, 43 dividido por 10, 157 dividido por 100, tá? Importante pegar uma calculadora e dar uma conferida, tá? Para ver se esses valores estão corretos, beleza? Questão 3. Classifique em dízima periódica simples, DPS, ou dízima periódica composta, DPC, os seguintes números decimais. Então, 0,080808 é uma dízima periódica simples. Por quê?
Porque logo depois da vírgula eu tenho um número que se repete, 08, 08, 08, tá? Agora, 6,5, 12, 12, 12, ou seja, logo depois da vírgula eu tenho um número que não se repete. Eu tenho uma dízima periódica composta, tá? Aqui nós temos uma dízima periódica simples. Aqui nós temos uma dízima periódica composta. Por quê? Porque logo depois da vírgula eu tenho um número, tá, que não se repete. Pode ser mais de um? Sim, tá? 2,1777 é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque logo depois da vírgula eu tenho um número que não se repete. É o número 1, ele não se repete, tá? 3,15, 12, 31, né, 23, não, 231, né? 3,15, 123, 123, 123. Então, é uma dízima periódica composta, tá? Por quê? Porque logo depois da vírgula eu tenho esse 15 aqui, ó, que não se repete, ó. 123 se repete, 123, 123, tá? 123 se repete infinitamente. O 15, ele não se repete. Logo, eu tenho uma dízima periódica composta. Show? 0,54. Essa barrinha aqui significa o quê? Que esse 54 está se repetindo infinitamente. Então, eu tenho uma dízima periódica simples. Por quê? Porque logo depois da vírgula, eu tenho um número que se repete infinitamente. Show? Então, eu vou parar por aqui, tá? Vamos devagar com esse conteúdo, que esse conteúdo é importante para a gente, tá? Vamos fazendo aqui passo a passo, tá? Deixa eu falar uma coisa. Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve no canal aqui para dar uma força pra gente, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, comenta aqui por que que não gostou, tá? Comenta aqui pra gente o que que tá faltando aqui no vídeo, né, pro vídeo ficar legal, tá bom? Pra gente, o que que a gente precisa melhorar, né? Para melhorar os nossos vídeos. E uma última coisa, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, tá? Então, na descrição desse vídeo, um link com uma lista de exercícios, tá? Se inscrevam no canal, aperta lá o sininho das notificações, tá? Para receber, sempre que a gente postar um vídeo novo, você recebe, tá bom? E aí, se gostou, dá um like, se não gostou, comenta para a gente aqui por que que não gostou, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.